E aí, Isis, tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. Estamos aqui novamente para esse bate-papo gostoso. E eu sei que as perguntas estão bombando aí, né? De relacionamento. Mas Opa. antes, Isis, eu vou pedir que você rapidamente se apresente, porque no último vídeo a gente não apresentou e tem muita gente nova aqui no canal. Olha, que legal. Então, para vocês novos que não me conhecem, eu sou Isis José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações, escritor e muitas outras coisas. Beleza. Isis, na parte de relacionamento, teve muita gente que falou, realmente você acertou, eu tenho um dedo podre, mas e agora, como fazer? E o que seria esse tal de dedo podre, para dar uma refrescada? Então vamos lá, é um tema muito pujante, volta e meia ele aparece, né, porque acredito que seja um lugar comum, né, são muitas experiências nesse sentido. Tem um grande mestre que fala assim, vida é relacionamento. Nós nos relacionamos com tudo, né? A nossa vida ela é pautada por relacionamentos. A gente tem relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, escolares e assim por diante. Nós nos relacionamos. E às vezes esses relacionamentos eles sofrem, né, consequências da nossa estrutura interna. E o dedo podre é justamente isso. O que significa dedo podre? Né? Via de regra, né, dedo podre é o apelido, né, o codinome que a gente dá para aquela pessoa que não acerta, vamos dizer assim, entre aspas, um parceiro, uma parceira. Toda vez que ela escolhe alguém, depois esse alguém se revela como uma pessoa indevida, encabida, tóxica, assim por diante. Então é como se ela tivesse mesmo um dedo apontado para só coisa ruim. Então o dedo podre, né? Aquela pessoa que ela aponta como quer se transforma num sapo. Agora, de onde que vem isso? Porque isso não nasce com a gente, né? Nós não somos criados assim. Vem de algum lugar, né? Dentro das ordens sistêmicas, dentro da constelação familiar, a gente vai entender que nós, via de regras, nós olhamos para a dor do sistema. Então é muito comum que nós queiramos salvar o nosso sistema. E como é que a gente salva o nosso sistema? Ou como é que a gente tenta salvar, tenta curar o nosso sistema? É olhando para essas dores, representando essas dores. Então, provavelmente, é muito provável, muito embora, e é importante que se diga isso, que não se trata de uma ligação direta, é uma possibilidade, porque existem outras possibilidades também. Tá? Mas uma das possibilidades é que outras pessoas na família tenham passado por situações parecidas. E aí foi criando um vínculo de repetição. É aquela história. Intimamente, é como se eu pudesse olhar para minha mãe e falasse, mãe, você foi uma sofredora. Eu te amo. Então eu vou escolher sofrer também. Né? É um decreto que eu me coloco. Fala, pai, você sofreu. Você passou por isso. Eu te amo, eu sou seu filho, então eu vou também sofrer como você. Eu não me sinto no direito de ser mais feliz do que você. Mas isso é inconsciente, você não percebe que está fazendo isso. Então é uma conexão de amor. Vamos supor que a mãe ela tenha passado por um relacionamento tóxico mesmo com o pai, né? E aconteceu muito isso. Tá? A filha vendo aquela situação, ela se condói da mãe. E ela pode também dizer intimamente, a senhora não pôde, eu sou sua filha, eu também não posso. Então cria um vínculo de repetição. Tem uma série muito legal, um desenho animado brasileiro que chama A Vida de Maria, que fala justamente dessas repetições. É interessante, quando vocês puderem, vejam isso. Mas é uma repetição inconsciente, você não percebe que está fazendo isso. E no dedo podre acontece a mesma coisa, você não percebe que intimamente você está fazendo isso. Mas você faz isso em nome de alguma coisa, em honra a alguma coisa. Provavelmente, é muito provável que esteja honrando alguém do seu sistema familiar. Aquela pessoa que não pôde ter filhos, aquela pessoa que não pôde casar, ou aquela pessoa que casou, mas não foi feliz. Então a gente está honrando o sofrimento daquela pessoa com o nosso sofrimento. Recentemente chegou uma pessoa um caso muito interessante.
uma jovem veio e ia falar, olha, não sei porquê, eu tenho uma ojeriza no meu pai. Eu não sei, não consigo chegar perto dele. E essa moça já tinha uns 30, já era adulta, né? Tinha mais de 30 anos. Então não sei porquê, eu olho para a cara do meu pai e fico zangado, fico não sei o quê. Tá? Eu sou filha dele, eu procuro, né, ter respeito, eu amo bastante meu pai, mas eu não sei o que acontece, é só olhar para a cara dele e me vem uma ojeriza. Né? Então é uma questão interessante, né? Porque você não sabe a origem. Você apenas sabe que está sentindo, mas não sabe de onde que vem. E aparentemente não tem motivo nenhum para fazer isso, né? Porque você é filha daquele ser, aquele ser nunca fez nada assim, né? de extrapolação, foi sempre uma pessoa comedida. Então, aparentemente não tinha motivo nenhum para que ela tivesse ojeriza em relação ao pai. Então a gente vai olhar para essa questão. A gente abre esse campo de informação e aí aparece de repente uma pessoa ali. E aí a pergunta é: seu pai teve um relacionamento antes da sua mãe? Aí sim, meu pai ia se casar com determinada pessoa, mas aí desfez o casamento e depois que ele desfez o casamento ele casou com minha mãe e eu vim. Olha que coisa interessante. Então essa moça que não sabia de nada da história do pai estava conectado com essa pessoa que foi, né, largada, abandonada pelo pai dela. Então é como se ela sentisse raiva do pai em nome dessa pessoa que foi desprezada pelo pai. E é como eu disse no vídeo anterior, quando a gente causa prejuízo para outra pessoa, a gente traz essa pessoa para o nosso sistema. Então essa moça, ela estava conectada em profunda honra, em profundo amor a essa mulher que foi largada, desprezada pelo pai. Então a dor não era dela. Não era dela originalmente, porque uma vez que ela viu, logicamente ela está vivenciando essa dor, né? Essa raiva, essa ojeriza em relação ao pai, não era da filha em relação ao pai, mas dessa mulher que foi abandonada. É como se ela estivesse comprando, como eu costumo brincar, como se tivesse comprado o peixe dessa companheira, ex-companheira do pai dela. Né? E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve essa situação? Essa é a parte importante, né? Agora, isso. Era a pergunta que eu ia fazer. E aí eu já dei 2 soluções no vídeo anterior. Sim. Através do respeito e do agradecimento. Por que o respeito? Primeiro, olha que coisa louca. Primeiro, entender que se o pai não tivesse rompido com aquela moça, com aquela senhora, ela não teria vida. Né? É verdade. Se o pai não tivesse rompido com aquela moça, ela não teria conhecido a mãe dela. E a vida dela seria nada. Então, graças ao sofrimento dessa pessoa, ela estava viva. Ela tinha vida. Então, indiretamente, a vida dela aconteceu depois desse rompimento. Então, é um profundo agradecimento. Não foi bom, não foi agradável, mas aconteceu. Aí eu agradeço. Né? Então é como se eu pudesse falar para essa senhora: olha, você passou poucas e boas, você foi desprezado pelo meu pai, mas graças ao que você passou, hoje eu estou viva. Então é como se eu devesse a minha vida a você. Eu te agradeço. É o agradecimento. E o respeito? O respeito porque não é a minha história, não é a história daquela moça, é a história daquela pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu respeito a sua história, tá? Não tem a ver comigo, mas eu respeito. Eu respeito a sua dor, eu respeito o seu luto, eu respeito o seu desespero. Mas o respeito de verdade, não é só da boca para fora. É ter respeito por aquela pessoa. Então, através desse agradecimento e desse respeito, dando um lugar especial àquela pessoa, porque ela veio antes da mãe, né? Aí sim a gente pode o quê? Equilibrar o sistema. Aí eu não preciso mais vivenciar essa dor da raiva. E ela também não julga o pai dela. Sem julgar. Você abandonou aquela pessoa. Não, você foi sem julgar. Exatamente isso. Muito bem lembrado. Sem nenhum julgamento. Em constelação a gente não faz nenhum julgamento. A gente olha para aquilo que aconteceu com profundo respeito. Porque de fato a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe quais foram os motivos
quais foram as razões, quais foram as condições em que tudo aconteceu. Sim. Então, a gente se abstém de julgar. O que a gente recebeu? O que essa moça recebeu? Recebeu a vida. Olha que coisa mais maravilhosa, ela recebeu a vida. Sem essa ruptura, ela não teria existido. Só isso já é motivo suficiente para ela agradecer aos montes. Então, através desse olhar diferenciado para essa situação que já aconteceu, a gente modifica o nosso olhar para o nosso presente. Show. Né? Agora, eu tinha uma outra pergunta, mas essa outra pergunta vai virar um tema para um outro vídeo. Isso é legal. Que ótimo. Tudo bem, a gente pode fazer um próximo? Pode, mas faz a pergunta para eu sentir o gosto da... Ah, então tá bom. O gostinho seria o seguinte: por que tem pais que odeiam os filhos, não sabem por quê? E por que tem os filhos que odeiam os pais e não sabem por quê? Ou até sabe, ou pensa que sabe, mas é assim, qualquer coisa já está desgastado já. E aí de repente pode vir de alguma coisa que eu senti aí pelo fundo que você falou, né? Então. A outra pessoa de repente só escuta a voz e já fala: caramba, me dá uma gastura essa pessoa. Ué, mas não é seu pai, não é sua mãe? Muito, muito interessante isso. A gente pode desenvolver mais esse tema em outro vídeo, mas uma coisa é interessante frisar. A constelação, ela vai trabalhar dentro da ordem sistêmica, ou seja, o sistema familiar. Tá certo? Agora, existem outras coisas e outras motivações também que precisam ser olhadas, né? Nós estamos olhando para uma dimensão do ser humano, mas o ser humano existe em outras dimensões. Sim. Tá? Então a gente... Eu estou trazendo aqui como se fosse só uma personalidade, mas para cada um vai ser uma história totalmente Exatamente, né? Às vezes essa raiva pode ter outra motivação. Sim. Dentro da constelação, a gente vai olhar no âmbito do sistema familiar se tem alguma conexão. Podem ter outras, tá? E é importante olhar para as outras. Certo, então. Então é isso aí, Isis. Vamos deixar para o próximo. A gente já pede para as pessoas se inscreverem no canal. Deixar com a pessoa com água na boca para pedir o próximo. Já pedi para as pessoas se inscreverem no canal, aproveitar que não paga nada para se inscrever. Exatamente. Dá o like, isso. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. E vai conhecer o canal do Isis. Exatamente. Vai conhecer o meu canal, compartilhar, dar um like lá também. E mais importante também, trazer temas para que a gente possa discutir aqui. A sua dúvida é a dúvida de mais gente. Então, quando eu respondo a sua dúvida, eu também estou respondendo a dúvida de mais pessoas, esclarecendo mais pessoas. Então, a sua dúvida, o seu comentário, a sua crítica é bem-vinda. Beleza, então, Isis. Gratidão aí por ter aceitado aí. E vamos pro próximo. Vamos lá. Moro em Salvador. O que eu quero falar, né, sobre o curso. Estou gostando muito. Não faz muito tempo que eu